Quando comecei a trabalhar na emergência de um hospital universitário, me disseram que ali eu veria de tudo: caos, casos dramáticos, pacientes complicados e, eventualmente, coisas inexplicáveis. Achei que essa última parte era só o pessoal brincando com a novata, mas logo descobri que não era bem assim. Poucos dias depois do meu primeiro plantão, algumas enfermeiras começaram a contar uma história que tinha acontecido pouco antes de eu chegar. Elas juravam que era verdade e que tinham presenciado tudo. No início ouvi com um pé atrás, mas o que elas relataram era tão detalhado e suas expressões eram tão genuínas que não consegui ignorar. Era a história de um paciente que, dizem, trouxe algo mais com ele naquela noite. Era um plantão noturno como qualquer outro, até que um homem foi trazido às pressas para a emergência. Ele estava visivelmente alterado, gritando e se debatendo, algo comum em pacientes que chegam sob efeito de drogas ou em surtos psicóticos. Isso não era novidade para as enfermeiras. Já tínhamos visto de tudo por ali. Ele ficava gritando que o diabo estava atrás dele, contou uma das colegas. O diabo está aqui, o diabo está em mim, ele repetia. A princípio, ninguém deu muita atenção. Era o tipo de coisa que a gente ouve de tempos em tempos, principalmente de quem está sob o efeito de substâncias. O homem foi colocado em um dos leitos da emergência e o protocolo começou. Mediram seus sinais vitais, tentaram acalmá-lo e mantê-lo monitorado enquanto esperavam os médicos avaliarem a situação. Mas então, algo aconteceu. As máquinas de monitoramento da emergência são equipamentos confiáveis, mas às vezes apresentam falhas. Quando isso acontece, os números no visor geralmente aparecem embaralhados, em branco ou com um código de erro. Só que naquela noite, o monitor de sinais vitais do paciente começou a exibir algo diferente. Os números eram impossíveis, disse outra enfermeira. A frequência cardíaca estava marcando 666. A pressão arterial, 666 por 666. Até a temperatura apareceu como 66,6 graus, e o nível de oxigênio estava em 66, mas com o número 1 apagado, como se o visor tivesse decidido que não poderia mostrar outra coisa além do número 6. Ao ouvir isso, meu primeiro pensamento foi que elas estavam exagerando, tentando me assustar. Afinal, 666 é um número cheio de simbolismo, associado ao diabo, ao anticristo e ao mal. Parecia algo saído de um filme de terror, mas a expressão delas era séria demais para ser uma brincadeira. Foi como se a máquina estivesse tentando nos dizer alguma coisa, acrescentou uma das enfermeiras visivelmente abalada. Eu trabalho aqui há anos e nunca vi nada parecido. Erros acontecem, mas isso não tem explicação. Enquanto as enfermeiras tentavam entender o que estava acontecendo, o paciente continuava gritando como se sentisse algo terrível se aproximando. O diabo está aqui. Ele veio me buscar. Ele olhava ao redor como se estivesse vendo algo que ninguém mais conseguia enxergar. Você podia sentir o ar diferente, o clima tenso, disse outra enfermeira. Parecia que a sala estava até mais fria, mas não era uma mudança na temperatura de verdade. Era como uma sensação. Todo mundo que entrava ali saía nervoso, sem saber explicar o porquê. Uma das enfermeiras, que era conhecida por ser ateia e nada supersticiosa, disse que nunca mais conseguiu entrar naquela ala e se sentir normal desde então. Eu sei que parece bobagem, ela admitiu, mas não consigo esquecer o que vi. Aqueles números, aquele homem. Tudo parecia completamente fora do normal. Foi nesse ponto da história que comecei a rir compulsivamente. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Só querem assustar a novata aqui. Mas foi então que o médico que estava de plantão no pronto-socorro no dia do ocorrido, e que estava ouvindo toda a nossa conversa até então em silêncio, decidiu intervir. Não é brincadeira, ele disse. Eu era o responsável por aquele paciente. E tudo o que elas estão contando aconteceu mesmo. Embora seja difícil para mim admitir isso, não posso negar o que vi. Ele pegou o celular e me mostrou uma foto que tirou naquela noite. Lá estava o monitor de sinais vitais, com todos os números exatamente como elas descreveram. 666 para os batimentos, 666 por 666 para a pressão, 66,6 para a temperatura. Um calafrio percorreu meu corpo. Era impossível negar o que estava diante dos meus olhos.
Poderia ser montagem, claro que poderia. Mas os olhos de todos ali diziam o contrário. Eu até tentei argumentar comigo mesma, pensando em explicações racionais. Talvez o monitor estivesse com defeito. Talvez fosse apenas uma coincidência bizarra. Mas quanto mais eu refletia, mais difícil era encontrar uma resposta que fizesse algum sentido. Eu uso esses monitores há anos, disse uma das técnicas de enfermagem. Já vi travarem, mostrarem códigos de erro, mas nunca vi exibirem números organizados assim. Não todos iguais, e definitivamente não dessa forma. O paciente, segundo eles, foi estabilizado algumas horas depois e transferido para uma ala de cuidados intensivos. Mas mesmo após sua saída, a sensação de inquietação continuou na emergência. Ninguém conseguia esquecer aquela noite, e o relato se tornou uma espécie de lenda urbana entre os funcionários. Desde que ouvi essa história, passei a olhar para os monitores de sinais vitais de forma diferente. Toda vez que algo estranho aparece na tela, mesmo que seja um erro simples, sinto um leve arrepio. Não importa o quanto eu tente ser racional, algo naquela história ficou marcado em mim. Você acredita no que aconteceu? Perguntei a uma das enfermeiras que estava lá naquela noite, mas não participou desse atendimento. Ela hesitou antes de responder. Acreditar ou não, não muda o fato de que aconteceu. Às vezes a gente só tem que aceitar que nem tudo pode ser explicado. E talvez ela estivesse certa. Trabalhar na emergência significa lidar com o inesperado, às vezes até com o desconhecido. Mas naquela noite, o desconhecido parecia ter ultrapassado qualquer limite que pudesse considerar possível. Desde então, sempre que um plantão noturno parece tranquilo demais, essa história volta à minha mente. Não sei se acredito em fantasmas, demônios ou em coisas sobrenaturais, mas uma coisa é certa: há eventos que não conseguimos compreender completamente. E enquanto eu trabalho aqui, sei que ainda há muito mais para ver e para temer. Minha mãe sempre dizia que trabalhar como enfermeira em um hospital público era muito mais do que cuidar de pacientes. Era lidar com a linha tênue entre a vida e a morte. Para ela, hospitais eram quase portais, lugares onde o fim de algumas vidas e o recomeço de outras aconteciam no mesmo espaço. Mas havia mais ali do que se podia ver. Desde jovem, minha mãe sabia que tinha algo especial, embora alguns preferissem chamar de estranho. Ela conseguia ver coisas que ninguém mais via. Meu avô, pai dela, também tinha essa habilidade. Mas ele considerava isso uma maldição, não um dom. Ele raramente falava sobre o assunto, preferindo ignorar o que via. Já minha mãe, especialmente quando começou a trabalhar no hospital, abraçou essa parte dela. Se eu vejo, deve haver um motivo, ela dizia. Talvez eles só precisem de alguém que os veja. Ela quase nunca se assustava, mas nem todo mundo na nossa família era assim. Minha irmã, por exemplo, sempre teve pavor das histórias da minha mãe. Isso ficou ainda mais evidente depois que ela mesma viveu algumas experiências que a marcaram profundamente. Minha mãe contava que era comum ver pessoas nos corredores do hospital que ninguém mais parecia perceber. Algumas vezes eram funcionários ou pacientes em trajes que não combinavam com os tempos atuais. Eu lembro de uma vez, ela começou, que vi um homem usando jaleco. Ele parecia um médico, mas o jaleco era mais longo como os que usavam nos anos 50. Ele passou por mim e acenou. Achei que fosse alguém novo no turno, então o cumprimentei, mas ele não respondeu. Só continuou andando até virar a esquina. Quando perguntei sobre ele aos colegas, ninguém sabia de quem eu estava falando. Outra vez, enquanto estava no vestiário, ela viu uma mulher jovem usando um uniforme branco com avental e touca, algo que só era usado nas décadas passadas. A mulher sorriu para minha mãe antes de desaparecer quando ela desviou o olhar. Não era um sorriso assustador, minha mãe explicou. Era mais como um cumprimento. Mas ainda assim, é estranho ver alguém que não deveria estar ali. Ela dizia que essas experiências não a incomodavam, porque acreditava que aqueles espíritos não estavam ali para fazer mal. Eles só estão perdidos, dizia. Muitos morreram de repente e nem perceberam que já foram. Outros têm histórias inacabadas. Mas nem todos na nossa família tinham a mesma calma. Minha irmã era particularmente sensível a essas histórias, mas evitava acreditar nelas.
Isso mudou quando ela teve sua própria experiência. Um dia, enquanto esperava minha mãe sair do trabalho, ela estava no carro estacionado no pátio do hospital. Era uma tarde quente, o tipo de dia que te deixa sonolento. Ela cochilou por alguns segundos, mas acordou assustada. Quando abriu os olhos, havia um homem sentado no banco do passageiro. Ele não disse nada, mas ela achou sua presença assustadora. Minha irmã ficou paralisada por alguns instantes. Tomada pelo medo, ela saiu às pressas do carro. Eu pulei para fora. Ela me contou. E quando olhei de novo, ele não estava mais lá. O banco estava vazio. Minha mãe, ao ouvir a história, apenas balançou a cabeça. Provavelmente era alguém que precisava de ajuda. Mas você o assustou tanto quanto ele te assustou. Minha irmã nunca mais ficou sozinha no carro esperando. Outra experiência que marcou minha irmã aconteceu num dia que ela aguardava minha mãe na sala de descanso. Minha irmã conta que estava sentada em um dos sofás durante naquele dia. O ambiente estava silencioso, quase tranquilo demais, mas ela começou a sentir algo estranho. Primeiro era uma sensação estranha no ar, como se mais alguém além dela estivesse ali, observando-a. Ela olhou ao redor, mas estava sozinha, ou pelo menos parecia estar. Então, sentiu o sofá afundar ao seu lado, como se alguém tivesse se sentado. Mas quando olhou, não havia ninguém. Ela descreveu a sensação como se o espaço vazio ao seu lado estivesse ocupado, embora invisível. O coração dela disparou e ela saiu correndo da sala de descanso. Depois disso, minha irmã jurou nunca mais esperar por nossa mãe dentro daquele hospital. Sempre tive uma sensação ruim naquele lugar, ela me contou. Mas depois daquele dia não tem dinheiro no mundo que me faça entrar ali de novo. Para minha mãe, essas histórias eram parte do trabalho. Os hospitais são lugares onde muita coisa acontece, ela dizia. As pessoas chegam com esperanças, medos, e às vezes não saem daqui vivas. Isso cria um tipo de energia que não desaparece fácil. Ela também acreditava que os espíritos não estavam presos ali por vingança ou raiva. A maioria deles só estão perdidos, explicava. Acho que a maioria nem percebem que já morreram, enquanto outros estão aqui porque algo os impede de seguir em frente. Mas nem todas as experiências eram tranquilas. Algumas vezes, até minha mãe sentia calafrios ao andar pelos corredores. Houve uma vez, ela contou, que sentia alguém me seguindo. Era como se os passos estivessem logo atrás de mim, mas quando olhava, não havia ninguém. Mesmo eu, que estou acostumada, acelerei o passo naquele dia. Essas histórias acabaram nos ensinando a lidar com o medo de formas diferentes. Minha mãe usava sua habilidade como uma forma de aceitar o que estava além da compreensão. Minha irmã, por outro lado, evitava ao máximo os lugares e situações que poderiam colocá-la em contato com o sobrenatural. E eu? Bom, eu fico no meio termo. Ainda não tive nenhuma experiência direta, mas depois de ouvir tantas histórias, é difícil ignorar a possibilidade de que algo mais existe. Minha mãe sempre dizia, não importa se você acredita ou não, essas coisas existem, quer você queira, quer não. Mesmo hoje, sempre que passo por um hospital, não consigo evitar lembrar das histórias de minha mãe. Você acredita que existem coisas que simplesmente não podem ser explicadas? Durante meu último plantão no hospital, algo aconteceu. Algo que até agora me deixa com calafrios só de lembrar. O tipo de coisa que faz você questionar tudo o que acha que sabe sobre o mundo. Naquela noite, o silêncio dos corredores foi quebrado por algo que jamais esquecerei e que talvez eu nunca consiga entender. Eu estava sentada na estação de enfermagem, lendo revistas sensacionalistas e tomando café, quando Olga, a outra enfermeira de plantão, cutucou meu braço. A garotinha escapou, disse ela rindo. O quê? Ela apontou para o monitor da câmera de segurança. A pequena Manuela estava parada no corredor, sua imagem granulada e pixelada. Admitimos Manuela às 20h23. Uma garotinha, não devia ter mais que 6 anos. O rosto dela estava coberto de sangue. Ela tinha caído feio da escada. O Dr. Aurélio estava preocupado que ela pudesse desenvolver um hematoma subdural. Então a mantivemos internada para observação durante a noite. Ah, não, ela não deveria estar de pé. Pausei, inclinando-me em direção ao monitor. E de onde ela tirou essas roupas?
Ela não estava vestindo o avental hospitalar que colocamos nela para dormir. Não. Ela estava usando um vestido preto, meias brancas e sapatos pretos brilhantes, como se estivesse toda arrumada para ir à igreja ou a um funeral, e ela ficava virando a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse esperando que alguém aparecesse no corredor. Então, vai lá buscá-la ou não? Olga disse, olhando para mim por cima do celular. Tá, já vou. Empurrei a cadeira para trás, me levantei e fui rapidamente pelo corredor. Manuela! Chamei virando a esquina. Manui! Minha respiração travou. Não havia ninguém ali. Caminhei até o quarto dela. Manuela! Chamei, colocando a cabeça para dentro. Ela estava dormindo tranquilamente na cama, com o avental hospitalar e o acesso do soro ainda preso. Estranho. Voltei para a estação de enfermagem, sentindo-me um pouco inquieta. Eu sei que crianças às vezes fazem coisas esquisitas, mas não tem como uma menina de 6 anos recolocar um acesso de soro. Me joguei de volta na cadeira da estação. Olga ergueu as sobrancelhas para mim. Achou ela? Sim. Está dormindo no quarto dela. Inclinei-me em sua direção e abaixei a voz. Isso vai soar muito estranho, mas eu acho que ela nunca saiu da cama. Que medo! Ela disse com um sorriso. Talvez ela esteja possuída por aquele monstro gosmento que você não parava de falar semana passada. Voltou para o celular. Semicerrei os olhos para ela. Isso não é algo com que se brinca. Ah, é? E o que vai fazer? Me matar? Ela levantou as mãos na minha direção. Tô morrendo de medo. Revirei os olhos e voltei a ler sobre uma misteriosa criatura que tinha aparecido nas margens da Lagoa dos Patos. Não acredito que as pessoas realmente acreditam nessas histórias, pensei. Eram 3h40 da manhã quando aconteceu de novo. Eu estava olhando para o corredor quando o monitor de segurança chamou minha atenção. Manuela estava parada do lado de fora da porta do quarto, com o vestido e as meias. Mas desta vez ela parecia assustada. Olha, é a Manuela de novo, eu disse cutucando Olga. Enquanto falava, uma das luzes no final do corredor piscou e se apagou. O vídeo ficou mais escuro. Olga levantou os olhos do celular, quem ela estava mandando mensagens depois das 3 da manhã, e seguiu meu olhar. É a garotinha demônio de novo. Semicerrei os olhos para ela. Se você acha isso tudo tão engraçado, vá você mesma checar. Os olhos dela se arregalaram um pouco. Tá. Ela se levantou lentamente, demorando o máximo possível. E então desapareceu no corredor. Voltei a olhar para o monitor. Outra luz apagou no final do corredor. O vídeo estava mais escuro e granuloso agora, mas ainda dava para ver a pequena forma de Manuela parada em frente ao quarto. Pouco mais do que uma silhueta. Clique. Outra luz apagou. E outra. E mais outra. O corredor foi rapidamente engolido pela escuridão, até que a única luz acesa era a que ficava acima da porta do quarto de Manuela. Ótimo, murmurei para mim mesma. Vamos precisar chamar um eletricista. Tomei o último gole do meu café gelado. Quando coloquei o copo na mesa, vi. Meu sangue gelou. Era uma sombra, uma silhueta granulada e pixelada, que parecia se contorcer e mudar de forma na escuridão. A princípio achei que fosse Olga vindo do outro lado do corredor, mas não era. Era alta demais. Ia do chão ao teto. Magra demais. Sem ofensas. Olga. Inclinei-me em direção ao monitor. Que diabos é isso? A sombra ficou mais escura. Maior. Lentamente saiu da escuridão e avançou para a luz do corredor, bem ao lado de Manuela. Era tão escura e sutil que achei que poderia ser apenas um defeito na câmera. Um erro por causa da baixa iluminação. Mas Manuela viu também, porque ela começou a recuar. Esticou os braços sobre a porta do quarto, tentando se proteger. Sacudiu a cabeça desesperada. A sombra avançou. Bip, bip, bip. Meus olhos saíram do monitor para a mesa de controle. Não. Os sinais vitais de Manuela estavam despencando. Batimentos cardíacos, pressão arterial. Me levantei de um pulo e corri pelo corredor. Olga tinha acabado de chegar lá, com a mão na maçaneta. Metade do corredor estava escura, exatamente como no vídeo. Mas não havia sombra alta como eu tinha visto, nem Manuela no corredor. Chama o Dr. Aurélio, gritei. Ela está em perigo. Passei por ela correndo. Entrei no quarto.
Manuela estava imóvel na cama. Seu coração tinha parado. Corri até ela e comecei a fazer massagem cardíaca. Por favor, implorei em silêncio. Não atirem de nós. Por favor. Bip, bip, bip. O coração dela voltou a bater alguns segundos. Depois o Dr. Aurélio entrou correndo. Eu me encostei na parede e respirei aliviada. Mantivemos Manuela no hospital por mais alguns dias, mas acho que nem precisávamos. Ela parecia se recuperar rápido. Enquanto verificava os sinais vitais dela antes da alta, eu quase tinha esquecido da sombra. Como está se sentindo? Perguntei enquanto media sua pressão arterial. Ótima, respondeu Manuela. Ela olhou para os pais. Ela me salvou. Ah, não foi nada. Eu disse em tom de agradecimento. Ela me olhou. Não foi você, disse ela de forma condescendente. Foi a Gabriela. Gabriela? Franzi a testa. Enquanto pensei, mas que criança ingrata. Então perguntei com um sorriso amarelo. Quem é Gabriela? A mãe de Manuela olhou para o chão, desconfortável. O pai dela passou o braço pelos ombros da esposa e pigarreou estranho. Certo, então. Vocês estão liberados, eu disse, tirando o aparelho de pressão do braço dela. Uhul! Ela gritou. Pegou na mão da mãe e as duas saíram pelo corredor. Mas o pai ficou para trás. Muito obrigado por tudo, ele disse com um sorriso. Pelo que entendi, você salvou a vida da Manuela. Não, foi a Gabriela. Eu disse de maneira sarcástica e revirando os olhos. Ele pigarreou de novo, estranho. Minha curiosidade estava gritando. Quase sem querer, acabei ultrapassando meus limites como enfermeira. Perguntei. Quem é Gabriela? Amiga imaginária dela? Ele suspirou pesadamente. Ah, meio que... Quando minha esposa estava grávida da Manuela, na verdade ela estava grávida de gêmeas. Meu coração acelerou. Gêmeas idênticas, mas uma delas faleceu no útero. Ele continuou. Não contamos nada para Manuela, porque não saberíamos como ela reagiria. Mas parece que de alguma forma ela sabe. Não sei bem como isso acontece. Às vezes penso que nossa pequena Manuela tem uma imaginação muito fértil. Sempre fala da Gabriela, como se ela realmente estivesse com a gente. Outras vezes tenho a nítida impressão de que ela de fato vê a irmã. Ele pigarreou de novo, tentando conter o choro. Estendeu a mão para me cumprimentar. Obrigado mais uma vez. Ele se virou e seguiu sua família pelo corredor. Mas tudo em que eu conseguia pensar era na garotinha, que era idêntica a Manuela parada do lado de fora da porta. Será que era o espírito de sua irmã protegendo-a? Trabalho como enfermeira em uma enfermaria de recuperação pós-operatória em um hospital de referência. É um dos maiores da região e recebe pacientes de cidades distantes. Aqui, os médicos são conhecidos por serem os melhores, e muitos vêm com a esperança de resolver problemas que outros lugares não conseguiram tratar. Mas tem uma coisa que ninguém conta aos pacientes, algo que não está nos folhetos informativos e muito menos nas reuniões com a equipe. Existem histórias sobre esse hospital que preferimos guardar para nós mesmos. Histórias que, se contássemos, poderiam deixar muita gente nervosa. E isso não ajuda em nada na recuperação de quem acabou de sair de uma cirurgia. Fantasmas. Isso mesmo. Como em qualquer hospital, as pessoas morrem aqui. E às vezes parece que algo delas fica para trás. Uma presença, um eco, uma sensação que a ciência não explica. Sei que pode parecer besteira, mas se você passar tempo suficiente por aqui, vai ouvir relatos que vão te fazer repensar. Já vivi momentos que me causaram arrepios na nuca, como quando uma paciente, deitada em um dos quartos coletivos, me disse que sentia como se houvesse mais 3 pessoas ali. Disse que elas conversavam em voz baixa, de cama em cama. Só que naquele quarto, ela era a única paciente. Puxei as cortinas para mostrar que todas as outras camas estavam vazias. Mesmo assim, ela insistia. E o mais estranho foi que algumas semanas depois, outra paciente que ficou no mesmo quarto descreveu exatamente a mesma coisa. Disse que as vozes a estavam mantendo acordada. Eu ri nervosa, tentando aliviar a tensão, e disse que provavelmente era a medicação que estava causando um certo delírio. Mas, no fundo, não consegui parar de pensar nisso. Esse não é o único caso. Algumas enfermeiras evitam dormir em uma das salas de descanso durante seus plantões.
principalmente nos plantões noturnos. Elas dizem que têm sonhos ruins ou sentem como se alguém estivesse parado na sala, olhando para elas enquanto dormem. Sempre achei que fosse bobagem até que em uma noite tentei tirar um cochilo lá. Foi a última vez que fiz isso. No sonho, se é que foi mesmo um sonho, acordei na sala e vi uma sombra no canto me observando. Tentei acender a luz, mas ela não funcionava. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. E por algum motivo que até hoje não entendo, deitei-me novamente, como se não tivesse outra escolha. A sombra não fez nada, apenas ficava ali parada. Quando percebi, havia outros vultos na sala, me olhando, me fazendo sentir como se meus olhos estivessem abertos o tempo todo. Quando finalmente voltei e acordei daquele pesadelo, saí o mais rápido que pude daquela sala e voltei para o plantão. Nunca mais ousei entrar ali para descansar. A história que mais me marcou foi a de outra enfermeira, que contou algo assustador na semana passada. Desde então, não consigo tirar isso da cabeça. Ela estava no plantão noturno e foi dormir na sala de descanso dos funcionários. Um espaço pequeno com 2 sofás e uma TV. Lá também tem uma porta que dá para um banheiro e armários. Era uma noite como qualquer outra, até que uma luz forte a acordou. Eu achei que alguém tivesse entrado para usar o banheiro e esquecido a luz acesa, ela disse. Então olhei para a porta com aquela janelinha de vidro, sabe? Sei, respondi, já sentindo um frio na nuca. Tinha uma mulher do outro lado da porta. Ela continuou, mas ela não estava exatamente olhando para mim. Parecia estar olhando para frente, meio perdida. A descrição me deixou inquieta. E como ela era? Primeiro percebi o cabelo dela. Era num estilo muito antigo, algo que você não vê hoje em dia. E ela estava usando um uniforme azul claro e uma espécie de cape de enfermeira. Você sabe, ninguém usa mais esse tipo de coisa. Parecia exatamente com os uniformes antigos que vamos em filmes ou novelas de época. Eu podia visualizar tudo enquanto ela falava, mas ela não terminou por aí. Eu gritei, "Ei, apaga a luz, quero dormir." Mas ela continuou lá, parada. Então coloquei o travesseiro sobre a cabeça e tentei ignorar. Quando acordei, a luz ainda estava acesa e ninguém havia entrado no banheiro naquela noite. Perguntei para outras enfermeiras e ninguém sabia do que eu estava falando. Então, tenho quase certeza de quem era. Ela acreditava que era o fantasma de uma antiga enfermeira que morreu em um acidente de carro na Dutra quando voltava para casa após um plantão noturno. Uma enfermeira mais velha reconheceu a descrição e confirmou que se parecia exatamente com alguém que trabalhava ali décadas atrás. Depois disso, sempre lembro dela quando estou dirigindo e fico com sono. Só de pensar na mulher com o cabelo grisalho encaracolado, fico alerta na hora. "Melhor do que café", disse a colega. Enquanto ela terminava a história, algo me ocorreu. Na noite seguinte, uma paciente que estava se recuperando em um dos quartos disse que viu alguém olhando pela porta do quarto e que às vezes ficava parada ali só observando. Ela disse que parecia um fantasma, ou talvez uma alucinação. Comentei. Fantasmas ou alucinações. No hospital pode ser difícil diferenciar, mas a descrição combinava. E naquela noite decidi verificar o quarto. Quando cheguei ao corredor do quarto em que a paciente havia visto a tal mulher fantasma, meu coração disparou. Lá estava ela. A mulher de uniforme azul claro com o tal cap antigo, parada na porta. Apesar do medo que eu sentia, comecei a caminhar em sua direção, tentando entender o que estava vendo. Ela virou a cabeça para me olhar. Não foi um movimento brusco, quase agressivo, mas algo naquela cena me arrepiou. Então ela começou a se afastar, caminhando pelo corredor lateral no fim da unidade. Eu a segui, os passos lentos e as pernas trêmulas. Quando cheguei ao final do corredor, olhei para a esquerda. Nada. Ela havia desaparecido. Mas tinha sido apenas alguns segundos. Corri pelo corredor mais longo da unidade, olhando em cada quarto tentando encontrar alguma explicação. Só havia um lugar para onde ela poderia ter ido. O último quarto. Entrei no quarto e encontrei todos os pacientes acordados, apesar de serem 3 da manhã. Era uma daquelas noites geladas, e todos estavam inquietos. "Está muito frio aqui", disse uma paciente próxima à porta. "Pode trazer um cobertor extra?" "Claro", respondi, mas ela quase gritou de susto. "Meu Deus, eu não vi você aí", disse assustada.
Então, com quem você estava conversando? Perguntei. A outra enfermeira. Ela respondeu. Aquela que estava aqui agora, há pouco. Onde ela foi? Senti um arrepio percorrer meu corpo. Atrás de mim parecia haver algo se movendo. Mas quando virei, só vi um rastro, como fumaça desaparecendo. Não tive coragem de dizer à paciente que era um fantasma. Fiz um esforço para sorrir e disse que traria o cobertor o quanto antes. Mas nada parecia ajudar. Ninguém naquele quarto dormiu bem naquela noite. Alguns pacientes disseram que parecia haver algo deitado nas camas ao lado deles. Outros relataram ouvir uma voz baixa, quase um sussurro. Naquele momento percebi que era o mesmo quarto onde as pessoas sempre diziam sentir presenças. Talvez desta vez ele estivesse realmente cheio. Desde aquela noite, não vi a enfermeira fantasma novamente. E espero nunca mais ver. É assustador, para dizer o mínimo, já que não entendo por que esse tipo de coisa acontece por aqui. Além disso, nunca sabemos quando algo estranho vai se manifestar. Por precaução, passei a fazer uma oração sempre antes de iniciar meu plantão noturno agora. Coincidência ou não, nunca vi nada fora do normal, muito embora ainda sinta umas presenças estranhas em certos locais do hospital. Trabalhar em um lar de idosos não é tão ruim quanto algumas pessoas imaginam. Claro, tem seus momentos difíceis. Às vezes você lida com pacientes complicados ou situações que embrulham o estômago. Mas, no geral, é um trabalho que eu gosto. Sempre tive uma paciência acima da média, o que ajuda muito, porque tudo o que esses idosos realmente precisam é de alguém que os ouça e trate com dignidade. Mas tem algo que custou para aprender a lidar bem. As confissões. Dizem que quando as pessoas sentem que o fim está próximo, elas tentam aliviar a consciência. E, trabalhando aqui, comecei a acreditar nisso. Algumas confissões são leves, até engraçadas. Outras, mais sombrias, me fazem pensar sobre como o ser humano pode ser complicado. Mas as piores são aquelas que deixam você acordado à noite, pensando no que acabou de ouvir. Entre todos os pacientes com quem já trabalhei, ninguém me marcou mais do que o seu Malaquias. Ele um velho amargurado que parecia ter ódio de tudo e todos. Desde o meu primeiro dia aqui, as outras enfermeiras me avisaram para ficar longe dele. Cuidado com o Malaquias, elas diziam. Ele consegue acabar com a sua semana só com uma frase. Eu não levei a sério achando que era exagero. Spoiler, não era. Mas o jeito dele de destruir alguém não era com palavrões ou ofensas diretas. Ele usava palavras e sabia como fazê-las doer. Nos primeiros dias ele me chamou de carne nova e não fez questão nenhuma de disfarçar o desprezo. Era como se ele quisesse que eu desistisse só para provar que estava certo. Cada visita ao quarto dele era um teste de paciência, mas por alguma razão eu decidi que não ia desistir. Não foi fácil. Ele estava sempre na poltrona reclinável, de costas para mim, olhando pela janela como se eu nem existisse. Era raro vê-lo fora daquele quarto ao entardecer. Durante o dia, ele até aparecia nas áreas comuns, mas à noite ele se refugiava em seu dormitório. A relação entre nós começou a mudar depois de uma discussão. Eu estava no limite. Ele fez mais um daqueles comentários ácidos, e naquele dia, eu não consegui me segurar. Joguei os lençóis limpos na cama e comecei a falar. Não foi bonito, vou te dizer. Eu disse que entendia por que a família dele o tinha abandonado, que ninguém aguentaria viver ao lado de alguém tão azedo. Falei coisas terríveis e até hoje me arrependo. Mas para minha surpresa ele riu. Sim, riu. E quando acabei de despejar tudo, ele só disse: "Eu gosto de você, Jéssica." A partir dali as coisas mudaram. Ele ainda fazia comentários, mas o tom era diferente. Mais leve, quase brincalhão. E eu passei a responder na mesma moeda. Foi assim que criamos uma conexão. Uma dinâmica estranha, mas que funcionava. Ele me provocava, eu provocava de volta. E assim íamos levando. Porém, certa noite, notei algo diferente. Ele estava mais calado, olhando pela janela ao anoitecer, murmurando coisas. Palavras como: "Chegou a hora" e "Não tem mais volta." Naquela noite, a única luz vinha do céu já escurecendo, com tons de vermelho desaparecendo no horizonte. Ele estava quieto e pela primeira vez não fez nenhuma provocação quando entrei. "Boa noite, seu Malaquias," eu disse apreensiva. "Jéssica," ele respondeu com uma voz diferente. Ele parecia sério, quase vulnerável.
Isso me fez parar. O ambiente todo tinha uma aura diferente. Tudo bem com o senhor? Perguntei, me aproximando. Ele seguiu olhando pela janela por alguns instantes, o olhar perdido em algo que parecia estar além do que eu conseguia enxergar. Depois de um longo suspiro, ele virou a cabeça. Seu olhar carregava algo que eu nunca tinha visto antes, como se ele estivesse carregando um segredo há décadas. Você pode ouvir o desabafo de um velho? Ele perguntou direto. Eu franzi a testa. Claro que posso. Sente-se. Quero te contar uma coisa que eu não posso levar para o túmulo. Peguei uma cadeira, coloquei perto da poltrona e me sentei ao seu lado. Quando eu era jovem, eu fiz coisas terríveis, Jéssica. Coisas que ninguém deveria fazer. Coisas que me perseguem até hoje. Eu fiz parte de algo que nunca deveria ter existido. Na época, parecia a única saída. Eu era jovem, pobre, sem perspectivas. Foi então que fui recrutado para fazer parte de um culto satânico capaz de me dar tudo o que eu sempre quis, dinheiro, poder e tudo de melhor que desse mundo. Naquele culto, nos adorávamos uma entidade das trevas, fazíamos rituais e oferendas e conjurávamos as forças do submundo. Os sacrifícios eram constantes, animais na maioria das vezes. Mas eventualmente a entidade pedia sacrifícios especiais, sacrifícios humanos. No começo, eu apenas acompanhava, servindo como uma espécie de ajudante. Preparava e organizava as coisas antes e depois dos rituais. Mas depois fui crescendo na hierarquia, e então comecei a participar ativamente dos rituais. Depois, as coisas começaram a mudar. Arrumei um trabalho bem remunerado. Em poucos anos consegui dinheiro suficiente para montar meu próprio negócio. As coisas estavam cada vez melhores. Mas nunca fui capaz de construir uma família. Vivi por muitos anos feliz, realmente desfrutando do bom e do melhor. Eu sabia que em algum momento eu teria de pagar o preço por tudo aquilo. Nos últimos anos eu comecei a sonhar com algo não era deste mundo. Algo maligno. Um demônio, Jéssica. Um demônio chamado Moloch. A mesma entidade que cultuávamos. Ele veio, e eu sabia que ela estava ali para cobrar. Seu Malaquias continuou, a voz mais baixa, como se o simples ato de falar sobre o assunto fosse perigoso. Primeiro, era só nos meus sonhos. Eu via. Ele tinha um corpo humano, com uma cabeça de boi, e no lugar onde deveria ser sua barriga, havia um buraco que pegava fogo. Nos estágios iniciais do culto, aprendíamos sobre esse deus pagão, e diziam que o fogo em sua barriga era para consumir os sacrifícios que realizávamos. Embora sua aparência seja assustadora, eu não sentia medo, pois sempre tive plena ciência do que havia feito, e sabia que mais cedo ou mais tarde, esse momento chegaria. Nos últimos meses comecei a vê-lo em reflexos nos espelhos. Nas noites mais silenciosas, eu comecei a ouvir seus passos arrastados, unhas raspando nas paredes. E sempre vinha aquela sensação de que ele estava esperando a hora para levar minha alma. Todos aqueles rituais, todas aquelas vidas sacrificadas, não havia como escapar do preço a ser pago. Eu sabia disso desde os primeiros estágios do culto, e eu aceitei. A entidade nos dava o que queríamos, mas, no final, vinha nos levar para o inferno. Malaquias esfregou o rosto com as mãos, como se tentasse apagar os anos de memórias que agora transbordavam. Eu jamais tentei me afastar daquele culto. Note que sou um dos poucos velhos aqui que tem a saúde em dia. Se bobear, sou mais saudável que você. Porém, com o avançar da idade, decidi que precisava descansar. Os líderes do nosso culto nunca me repreenderam por isso. Pelo contrário, me apoiaram mesmo estando ausente. Sacrifícios continuaram a ser realizados em meu nome. Mas o fim é inevitável. Senti meu estômago revirar. Não era só o que ele dizia, mas o jeito que dizia. Ele acreditava em cada palavra, e isso fazia a história parecer ainda mais real. Malaquias ficou em silêncio por um momento, olhando para o céu escuro do lado de fora. Então voltou a falar. Acho que só me resta esperar pelo meu fim, Jéssica. Tudo o que fiz, tudo usufruí foi bom, mas tenho certeza de que meu tempo está chegando ao fim, e que a entidade, Moloch, está cada vez mais perto. Nos últimos dias refleti muito sobre minha vida, e não posso negar que bate uma ponta de arrependimento e talvez um pouco de culpa. Eu não sabia o que responder.
Sentia um nó na garganta, como se cada palavra que ele dissesse me arrastasse mais para dentro daquela história sombria. Malaquias me olhou por um momento e o que ele disse a seguir me arrepiou toda. Minha hora está chegando, Jéssica. Ele está aqui agora. Talvez essa seja minha última noite. Quando Malaquias disse aquelas palavras, ele está aqui. O ar no quarto pareceu mudar. O clima ficou tenso. Eu não sabia se era sugestão ou algo realmente inexplicável, mas senti um arrepio gelado atravessar meu corpo. Ele se levantou da poltrona sem dificuldade, as pernas firmes. Por um momento, ele se manteve em pé. Caminhou lentamente até a janela aberta, como se estivesse se preparando para algo inevitável. Obrigado por ouvir, você foi a única que me ousou me enfrentar. Admiro isso. Você não sente? Ele perguntou sem olhar para mim. Sua voz era baixa. Ele está se aproximando. Malaquias virou-se para mim e disse: Você precisa ir, Jéssica. Preciso ficar sozinho. Obedeci. Dei um passo para trás, depois outro, e quando finalmente consegui me virar, corri para fora do quarto. No corredor, encostei-me na parede, tentando recuperar o fôlego e processar o que acabara de ouvir. Na manhã seguinte, o lar de idosos estava mais silencioso do que o normal. O tipo de silêncio que não é confortável, mas tenso, como se algo terrível tivesse acontecido. Estava prestes a terminar meu plantão enquanto ainda tentava absorver tudo o que havia ouvido naquela noite. Foi então que uma das enfermeiras me parou no corredor, os olhos arregalados. Jéssica, você soube o que aconteceu com o seu Malaquias? Engoli em seco. O quê? Encontraram ele morto no quarto hoje de manhã. É melhor você não ir ver. Meu coração acelerou. Segui para o quarto de Malaquias com passos rápidos, com a sensação de que algo terrível havia acontecido. Quando cheguei à porta, parei. 2 funcionários estavam lá dentro, olhando para o corpo, mas ninguém parecia querer se aproximar. Malaquias estava na poltrona, como sempre, mas seu corpo estava completamente retorcido, como se cada osso tivesse sido quebrado em ângulos impossíveis. Sua expressão era o que mais me marcou. Um olhar de puro terror, como se ele tivesse visto algo além do que a mente humana pode suportar. Sua boca estava aberta, congelada em um grito silencioso. Meu Deus, sussurrei tentando segurar o nó na garganta. Isso não faz sentido, um dos funcionários murmurou. Ele estava sozinho no quarto. A porta estava trancada. Como algo assim poderia acontecer? Mas eu sabia exatamente o que tinha acontecido. O que Malaquias me contara naquela noite não era apenas o delírio de um homem velho. Era real. E aquilo, o demônio que ele passou a vida tentando cultuando, finalmente tinha vindo buscá-lo. A polícia veio, fez perguntas, mas não encontrou nada de concreto. Apesar da suspeita de assassinato, não havia provas nem pistas a serem seguidas. E ninguém, nem mesmo os peritos, souberam explicar como o corpo dele foi encontrado daquela forma. As outras enfermeiras pareciam aliviadas. Ele finalmente se foi. Ouvi uma delas dizer, como se Malaquias fosse apenas um peso que todos estavam cansados de carregar. Mas para mim era diferente. Eu sabia o que ele tinha passado. Sabia o peso que ele carregou até o fim. Dias depois, sentei-me por um instante na poltrona onde Malaquias costumava ficar. Olhei pela mesma janela que ele olhava todas as noites. Lá fora, as árvores balançavam suavemente ao vento, mas por um momento, achei ter visto algo. Uma sombra movendo-se entre as árvores, como se algo estivesse lá. Peguei um caderno e comecei a escrever. Não para explicar ou justificar o que aconteceu, mas para me lembrar. Porque por mais difícil que fosse admitir, eu sentia falta dele. Malaquias era um velho amargo e egoísta, mas ele deixou uma marca em mim. Hoje finalmente decidi compartilhar essa história, que guardava só para mim. Sou técnica de enfermagem no SAMU, e já vi muita coisa estranha nessa vida. Mas essa história que vou contar agora com certeza está entre as mais bizarras que já presenciei. Era quase meia-noite quando recebemos um chamado. O endereço? Rua das Almas. Eu e meu colega, o condutor socorrista, rimos da coincidência e seguimos o protocolo. Chegamos ao local. Pararmos a ambulância. Uma mulher apareceu no topo da escada gritando: "Ele tá aqui em cima! Rápido!" Acho que a primeira coisa que notamos foi o tamanho da casa. Era uma construção moderna,
dessas com escadas enormes logo na entrada. Pegamos o material e subimos as escadas com a maca rígida, porém notamos que todas as luzes estavam apagadas. Tentamos usar as lanternas para iluminar o caminho, mas parecia que a escuridão era mais forte do que o normal. Até brinquei com meu colega. Tá parecendo cenário de filme de terror. A casa estava bagunçada com roupas e papéis espalhados por todo lado. O clima era pesado, parecia que tinha algo errado no ar. Encontramos o paciente no quarto principal. Um homem vestido com calça preta e camisa branca aberta, visivelmente suado e ofegante, deitado numa cama enorme. A esposa nos recebeu com um olhar apavorado e começou a explicar. Ele está tendo convulsões há meses. Já fomos ao neurologista, ele toma remédios, mas isso aqui não é normal. Ele diz que algo está tentando possuí-lo. Eu e meu colega trocamos olhares, tentando manter a seriedade. Fizemos as perguntas padrão enquanto colocávamos o monitor e coletávamos os sinais vitais. Durante o atendimento, a mulher continuou falando. Ela contou que eles estavam em seu segundo casamento e que o marido já tinha sido casado antes, com uma mulher de outro país da América do Sul. Ela também mencionou que nos últimos meses a casa parecia amaldiçoada. As luzes piscavam o tempo todo. A energia elétrica caía sem motivo. E até os filhos adultos tinham parado de visitá-los. Essa casa não para limpa, ela disse. É como se algo estivesse nos perseguindo. Foi quando o marido, com a voz fraca, finalmente falou. É verdade. Tem algo tentando me possuir. Senti um arrepio estranho na minha nuca. A gente já tinha visto muitas coisas estranhas no SAMU, mas isso era diferente. Como ele estava muito instável para andar, usamos o lençol de transferência para movê-lo. No meio da descida pela escada, ele começou a ter outra convulsão. Espuma branca saía da boca dele, mas dessa vez havia algo diferente. Ele ficou agressivo, como se estivesse lutando contra algo invisível. Quando chegamos à ambulância, ele voltou a si rapidamente, sem a fase de sonolência que geralmente ocorre após uma convulsão. Ele estava chorando e implorou para que o amarrássemos, dizendo que tinha medo de machucar alguém. Fizemos isso, mas todos na equipe estavam claramente abalados. Dentro da ambulância, enquanto seguíamos para o hospital, o homem começou a ter outra convulsão, mas agora ele falava em uma língua completamente estranha. Peguei meu celular e usei o Google Tradutor. Acredite se quiser, ele estava falando maia antigo. Eu e meu colega ficamos sem reação. Perguntamos a ele, depois que voltou a si, se conhecia a língua, mas ele respondeu chorando. Não sei o que está acontecendo comigo. Chegamos ao pronto-socorro e encontramos a equipe médica já preparada para receber o paciente. Ele foi levado diretamente para a sala de estabilização, algo raro de se ver em um hospital tão cheio. Enquanto relatávamos os eventos à equipe, o homem começou a ter outra convulsão na frente dos médicos, falando novamente naquele idioma estranho. O tradutor, que estava presente, olhou para mim e disse: Eu não faço ideia do que ele está falando. Isso não é espanhol, nem nada que eu conheça. O clima era tenso. Ninguém sabia como proceder. Um dos médicos nos confidenciou que o paciente já havia feito diversos exames cerebrais e todos tinham dado resultados normais. Enquanto estávamos ali, descobrimos mais detalhes sobre o que ele dizia durante as convulsões. Segundo a tradução, ele falava sobre ser responsável pela morte de uma esposa e uma filha no passado. Não conseguimos entender se isso era fruto da mente dele ou algo muito mais sinistro. Naquele dia, saí do plantão com a sensação de que tinha presenciado algo além da minha compreensão. Não segui o caso depois disso. Para ser sincera, só rezei pelo homem e por sua família, e decidi não me aprofundar. Trabalho no SAMU há anos, mas nunca tinha sentido um peso tão grande em um atendimento. No nosso trabalho, a gente vê muita coisa inexplicável. É fácil ignorar certos sinais e seguir o protocolo técnico, mas há momentos em que sentimos que estamos diante de algo maior do que conseguimos entender. Esse foi um desses momentos. Por mais assustador que tenha sido, também me fez refletir sobre como nossa profissão nos coloca frente a frente com os mistérios da vida e, às vezes, do que vem depois dela. Minha mãe e eu somos enfermeiras, e trabalhar na área da saúde nos deu uma perspectiva única sobre a vida e, especialmente,
sobre a morte. Essas experiências moldaram nossa forma de lidar com perdas e com o desconhecido. Ainda assim, nada poderia ter me preparado para o que vivi durante os últimos dias do meu pai. Ele estava internado no hospital há algumas semanas, e sua condição havia piorado rapidamente. Eu visitava seu quarto com frequência, tanto como filha quanto como profissional de saúde. Era estranho combinar essas duas facetas, mas estar ali me fazia sentir útil. Em uma dessas visitas, entrei no quarto e o encontrei falando baixinho com a janela. Perguntei com quem ele estava conversando e ele respondeu calmamente: Davi. Demorei alguns segundos para processar, mas então percebi que ele estava falando do irmão dele, Davi, que já havia falecido há muitos anos. Naquele momento senti um forte arrepio percorrer meu corpo. Algo no tom de voz dele me deixou inquieta. Não parecia uma alucinação ou devaneio. Era como se ele realmente estivesse conversando com alguém. 2 dias depois, tudo mudou. Meu pai estava inconsciente, deitado em posição confortável na cama. Estávamos ao lado dele, minha mãe e eu, observando aquelas que podiam ser suas últimas horas. De repente, ele abriu os olhos. Não foi um movimento involuntário ou sem propósito. Ele olhou diretamente para o teto com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Parecia ligeiramente confuso, mas não assustado. Então ele disse baixinho: "O que você está fazendo aqui?" Era como se ele visse alguém parado ali, alguém que nós não podíamos ver. Minha mãe e eu nos olhamos, e não precisávamos dizer nada. Sabíamos que ele provavelmente estava vendo algum familiar, talvez David, talvez outros, que tinham vindo buscá-lo. Era um momento ao mesmo tempo doloroso e reconfortante. Dói saber que alguém que você ama está partindo, mas há algo profundamente pacífico em acreditar que ninguém faz essa transição sozinho. Esse momento me marcou profundamente, pois confirmou algo que meu pai costumava dizer: ninguém nunca vai sozinho. E foi nesse instante que realmente entendi que a morte, por mais dolorosa que pareça, não precisa ser assustadora. Esse tipo de sensibilidade, de conexão com algo além do que podemos ver, não é algo novo na nossa família. Tanto pelo lado do meu pai quanto pelo da minha mãe, sempre houve histórias de experiências inexplicáveis, especialmente relacionadas ao momento da morte. Minha mãe costumava dizer que a sensibilidade para essas coisas era como um traço genético, algo que corria nas nossas veias. E para ser honesta, acho que ela tem razão. Ela mesma já testemunhou situações semelhantes ao longo da carreira dela como enfermeira. Certa vez, enquanto cuidava de uma paciente idosa em estado terminal, minha mãe viu a expressão da mulher mudar completamente nos últimos instantes. Ela abriu os olhos e sorriu. Minha mãe me contou. Era como se estivesse vendo alguém que amava muito, alguém que ela não via há muito tempo. Quando a paciente finalmente partiu, minha mãe não teve dúvidas de que ela havia sido recebida por alguém especial. Essas histórias sempre foram comuns na nossa família e sempre despertavam reflexões profundas. Por que algumas pessoas têm essas experiências e outras não? Será que é um tipo de preparação, uma forma de tornar a transição mais tranquila? Meu pai dizia que era simples. Eles vêm buscar a gente porque ninguém deveria ir sozinho. Ele acreditava nisso com tanta convicção que não era difícil se deixar contagiar. Quando minha avó, mãe do meu pai, morreu, ele contou que viu familiares falecidos no quarto dela. Segundo ele, era como se eles estivessem ali para acompanhá-la em sua jornada final. Na época, achei a história um pouco estranha, mas meu pai nunca falava dela com medo ou tensão. Para ele, era um conforto saber que a mãe não partiu sozinha. O que aconteceu nos últimos dias do meu pai reforçou tudo isso. Eu me peguei pensando em como essas experiências são menos sobre o fim e mais sobre a continuidade. Não se trata de deixar este mundo, mas de encontrar um caminho para o próximo. E, aparentemente, com a companhia de quem amamos. Depois que ele se foi, comecei a refletir sobre como poderia aplicar o que aprendi com a experiência dele para ajudar outras pessoas. Foi assim que me interessei pela ideia de me tornar uma doula da morte. Diferente de uma enfermeira, que foca nos aspectos clínicos, a doula da morte está lá para oferecer conforto emocional e espiritual, tanto para o paciente quanto para a família. Não é sobre remédios ou procedimentos, mas sobre ser uma presença tranquila em um momento de dor e incerteza. Quando comecei a pesquisar mais sobre isso, descobri que existem muitos mitos em torno da morte,
e que grande parte do medo vem justamente do desconhecido. É aí que quero atuar, ajudando as pessoas a entenderem que, por mais assustador que o momento possa parecer, ele não precisa ser marcado pelo pânico ou pela solidão. Acredito que, assim como o meu pai teve sua família ao lado dele, muitas pessoas podem encontrar conforto em saber que não estão sozinhas, seja pela presença de entes queridos vivos ou pela ideia de que há algo além esperando por elas. Lembro de uma paciente em estágio terminal que cuidei anos atrás. Ela era muito ansiosa e me dizia todos os dias que tinha medo de morrer. E se não houver nada? E se for só o vazio? Ela perguntava com os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca soube exatamente o que dizer, mas fazia o meu melhor para acalmá-la. Então, uma noite, ela acordou sorrindo e me disse: "Minha mãe esteve aqui." Sentou-se na beira da cama e disse que está tudo bem. Naquela mesma noite, ela partiu com uma serenidade que nunca tinha demonstrado antes. Até hoje lembro desse momento com carinho e com a certeza de que há algo que não entendemos, mas que traz paz. Quero ser esse tipo de presença para outras pessoas. Não do tipo que faz rituais ou cerimônias extravagantes, a menos que seja isso que o paciente ou a família deseje, claro. Minha ideia é ser alguém que ouve, que segura a mão, que ajuda a tornar aquele momento um pouco menos assustador, porque no final das contas, todos merecem partir com dignidade e com um pouco de paz. A decisão de me tornar doula da morte também me fez revisitar muitos dos relatos da minha mãe sobre sua própria carreira. Ela sempre dizia que os pacientes nos últimos momentos pareciam ver coisas que ninguém mais via. Certa vez, ela contou sobre um homem que passou os últimos dias de vida conversando com o irmão falecido. Ele estava mais feliz nos últimos dias do que esteve em meses. Minha mãe disse: a presença do irmão trouxe um tipo de conforto que nenhum de nós podia oferecer. Essas histórias que antes eu ouvia com curiosidade, agora fazem muito mais sentido. O processo de morrer pode ser cheio de incertezas, mas também pode ser uma experiência cheia de significado. Por isso penso seriamente em trabalhar como doula do fim, para trazer uma perspectiva para outras pessoas e ajudá-las a ver que o medo não precisa fazer parte desse momento. Assim como o meu pai dizia, ninguém vai sozinho. Quero que mais pessoas acreditem nisso e encontrem conforto nessa ideia. Eu trabalho em uma casa de repouso, e meus plantões variam entre manhã, tarde e noite. É difícil se adaptar à troca entre turnos, especialmente para o noturno, mas todos que trabalham aqui têm horários parecidos, então nos ajudamos e seguimos em frente. A casa tem cerca de 100 idosos e é dividida em 3 andares. O prédio é grande, com 2 blocos interligados, e cada andar tem um posto de enfermagem no centro, de onde conseguimos monitorar todos os setores. Atualmente, o 3º andar tem poucos moradores porque está passando por reformas. Uma das alas está completamente interditada, já que estão removendo as paredes e redesenhando o espaço. Por causa disso, apenas um profissional é designado para trabalhar no 3º andar durante a noite, já que há poucos idosos por lá. Já fiz muitos plantões noturnos sozinha nesse andar e, embora o ambiente seja escuro e um pouco assustador, nunca tinha passado por algo realmente estranho. Sempre pensei que histórias de fantasmas fossem exagero ou fruto da imaginação de pessoas cansadas. Sempre fui do tipo que precisa ver para crer. Apesar disso, sou fã de filmes de terror, documentários sobre crimes reais e até histórias sobre o paranormal. Então gostava de ouvir os relatos de outros colegas sobre o 3º andar. Eles sempre diziam que o andar era assombrado. Ouviam batidas à noite, ouviam coisas que não conseguiam explicar. Eu achava interessante ouvir, mas sempre acabava rindo e ignorando. Até aquela noite, há algumas semanas, que mudou completamente a forma como enxergo essas coisas. Naquela noite, eu estava no posto de enfermagem assistindo vídeos e mexendo no celular para passar o tempo. Já tinha feito as rondas e atendido um chamado, então estava tranquila. Mesmo assim, me sentia estranha, como se tivesse alguém me observando o tempo todo. De vez em quando parecia que algo passava pelo canto do meu olho, mas quando olhava não tinha nada lá. Então aconteceu algo que até agora me deixa arrepiada. Enquanto eu estava sentada, do nada, uma sombra pareceu cair do teto e pairou bem na minha frente.
Assim que percebi o que estava vendo, aquela sombra desapareceu. Meu coração acelerou e eu levantei-me da cadeira rapidamente. Não tinha como aquilo ser uma sombra comum. Não era de algum carro passando ou luz refletida. A única janela do posto daquele andar dava para um terreno cheio de árvores que se estendia por quilômetros. Depois de alguns minutos tentando me acalmar, saí para verificar os idosos. Tudo parecia em ordem. Nenhum deles estava acordado, exceto uma senhora que morava no final do corredor. Ela estava assistindo à TV, tranquila, como sempre. Quando voltei para o posto de enfermagem, juro que vi pés ou uma sombra passando por debaixo da porta que levava à ala interditada pela reforma. Resolvi abrir a porta para garantir que não era algum idoso de outro andar perdido, o que já aconteceu algumas vezes. Mas novamente, não havia ninguém lá. Voltei ao posto ainda mais nervosa, com aquela sensação de que algo estava me observando. Me sentei e tentei me distrair assistindo a vídeos no TikTok, mas o incômodo não passava. Estava sentada de costas para a janela e de frente para a porta. Depois de cerca de 1 hora tentando me distrair, olhei para o relógio. Eram 3h15. Fiquei irritada porque minha colega de plantão tinha prometido vir às 2h50 para me dar uma pausa. Estava planejando descer até o carro para fumar um cigarro. Sei que é um péssimo hábito, mas naquela noite eu realmente precisava de um. De repente, ouvi 3 batidas na janela atrás de mim. Pulei da cadeira e olhei para trás, mas não havia absolutamente nada lá fora. Minha reação foi sair correndo. No corredor, acabei dando de cara com minha colega que estava saindo do elevador. Eu estava no 3º andar e não havia como alguém bater naquela janela. Não tinha escada, árvore ou qualquer estrutura que permitisse isso. Imediatamente perguntei à minha colega se ela tinha ouvido ou feito as batidas, mas ela negou. Quando viu o quanto eu estava abalada, se ofereceu para trocar de andar comigo pelo restante do plantão. Aceitei na hora, já que o 2º andar sempre tem 2 profissionais de plantão. Não queria ficar sozinha de jeito nenhum. Saí para o carro, fumei alguns cigarros e tentei me acalmar. Conversando com a outra enfermeira do 2º andar, descobri que o que eu tinha vivido não era tão incomum. Ela contou que também já tinha ouvido batidas no 3º andar e visto coisas que não conseguia explicar. Muitos idosos faleceram por lá ao longo dos anos e depois daquela noite, comecei a me perguntar se há algo além do que entendemos. Desde então já trabalhei algumas vezes no 3º andar, mas nunca vivi nada parecido de novo. Será que eu estava apenas cansada? Talvez. Mas uma coisa é certa. Nunca vou esquecer o medo que senti naquela noite. Agora, mesmo que eu não acredite completamente em coisas paranormais, não consigo mais descartar totalmente a possibilidade. Trabalho no laboratório do banco de sangue de um hospital. Sou biomédica, e apesar de lidar com sangue e testes o dia inteiro, raramente tenho contato direto com pacientes. É um trabalho que exige atenção, calma e, muitas vezes, velocidade, especialmente em dias mais movimentados. O banco de sangue fica numa ala próxima ao necrotério, o que já cria uma atmosfera sinistra, vamos dizer assim. Agora imaginem para quem passa muito tempo aqui como eu. O prédio do hospital é relativamente moderno, com corredores amplos, porém, as paredes parecem sustentar mais do que apenas o peso estrutural do hospital. Entre a rotina de amostras e pedidos urgentes, existem momentos em que o silêncio no laboratório se torna bastante inquietante. Preciso confessar que desde pequena sempre tive experiências estranhas, o tipo de coisa que muita gente descreveria como paranormal. Minha família costumava dizer que eu tinha uma sensibilidade maior, talvez algum grau de mediunidade, mas sinceramente eu nunca gostei e também nunca admiti essa hipótese. No começo da adolescência, eu tentava ignorar o que via ou sentia, mas com o passar do tempo aprendi a conviver com isso. Ainda assim, trabalhar em um lugar como esse não facilita as coisas. Não vou dizer que vejo fantasmas o tempo todo, mas coisas estranhas acontecem com frequência. Vozes, suspiros pesados, a sensação de ver alguém pelo canto do olho, como um jaleco branco que desaparece antes que você possa realmente focar. Passos que parecem vir de um corredor que está nitidamente vazio. Por mais acostumada que eu esteja,
Esse tipo de evento me causa alguns arrepios às vezes, mas houve uma noite que me marcou, uma que eu nunca consegui esquecer. Era um plantão atípico, e a demanda estava alta naquele dia. Muitos pacientes precisavam de sangue. Então eu estava correndo de um lado para o outro, tentando atender às solicitações o mais rápido possível. Minha cabeça estava cheia de tarefas, como se tivesse uma lista mental de tudo o que precisava fazer. Foi no meio desse turbilhão que aconteceu. Abri a geladeira do laboratório para pegar uma unidade de sangue. Essas geladeiras têm portas de vidro. Então, ao fechá-la, consegui ver meu reflexo. Ou pelo menos achei que fosse só o meu. No reflexo, vi uma figura escura quase sólida parada no canto da sala. Ela estava com a cabeça baixa, os braços cruzados, encostada na mesa. Não parecia estar se movendo, mas sua presença era impossível de ser ignorada. Na hora, não pensei direito no que estava vendo. Minha mente estava tão focada nas tarefas que demorou alguns segundos para perceber que eu deveria ser a única pessoa naquela sala naquela hora. Foi então que virei rapidamente para olhar. Nada. A sala estava vazia. Os pelos dos meus braços se arrepiaram instantaneamente. Eu senti o corpo todo congelar por um momento, como se o ar tivesse ficado estranhamente mais denso e carregado. Então, sem pensar muito, corri para fora. Encontrei meu colega no corredor. "Você não vai acreditar no que eu vi", disse ainda ofegante. Ele me olhou com aquela mistura de curiosidade e ceticismo, mas me seguiu de volta ao laboratório. Quando entramos, tudo parecia normal. As luzes estavam acesas, a sala em perfeita ordem. Ele deu uma olhada rápida em cada canto e, claro, não encontrou nada. "Deve ter sido o reflexo de alguma coisa", ele disse, tentando me tranquilizar. Mas eu sabia o que tinha visto. Aquela figura não era um reflexo qualquer. Era quase sólido, real, e estava ali. Depois disso, tentei não ficar pensando nisso, além de evitar permanecer naquela sala muito tempo sozinha, durante todo o resto do turno. Cada vez que precisava ficar ali, fazia tudo o mais rápido possível, sem nem olhar muito ao redor. Mas a sensação de estar sendo observada não desapareceu. Era como se algo tivesse ficado lá, mesmo que invisível. Enquanto tentava retomar minha rotina naquele dia, apesar de todo o esforço para não pensar no que havia ocorrido, eu não conseguia afastar completamente a imagem daquela figura que vi. Isso me fez lembrar de outras histórias que colegas já tinham contado, tanto sobre o hospital quanto sobre algumas alas como o banco de sangue e o necrotério. Uma vez, uma das técnicas me disse que sempre sentia um frio estranho perto da porta que dava para o necrotério. Segundo ela, era como se alguém estivesse parado ali, mesmo quando o corredor estava vazio. Outras vezes, ouvimos relatos de vozes vindo de salas que deveriam estar trancadas, mas ninguém nunca conseguia explicar. Essas histórias nunca me afetaram tanto quanto a experiência daquele dia. Não era a primeira vez que algo estranho acontecia comigo no trabalho, mas aquela figura no canto da sala tinha algo diferente. Era mais nítida, mais real, mais maligna. Depois de tudo isso, aprendi uma coisa. Por mais que você tente se acostumar, é impossível ignorar completamente o que não podemos explicar. Essas experiências deixam marcas, um arrepio que nunca desaparece de verdade. Embora eu tente ser prática e não buscar explicações sobrenaturais para cada detalhe, não consigo negar o que vi naquela noite. Não foi um reflexo, nem fruto da minha imaginação. Foi algo que definitivamente não deveria estar lá. Ainda sinto aquele arrepio só de lembrar. Trabalhei no departamento de radiologia de um hospital em Cardiff, no país de Gales, Reino Unido, por cerca de 3 anos como assistente administrativo, antes de conseguir uma promoção na área de medicina. Durante esses 3 anos, presenciei de tudo. Pacientes falecendo dentro dos scanners de ressonância magnética, até gente precisando de um raio-x por ter inserido um termômetro em suas partes íntimas. Mas as noites sempre eram as mais insanas. Teve uma vez que um paciente chegou acompanhado pela polícia armada, após uma briga com faca no centro da cidade. Por acaso, a outra pessoa envolvida na confusão também estava no hospital para fazer um raio-x. Resultado: uma segunda briga começou bem na minha frente. Cadeiras foram jogadas, latas de lixo voaram.
Até uma cadeira de rodas entrou no meio do caos. Eu vi de tudo: coisas engraçadas, estressantes, tristes e muitas absolutamente malucas. Mas naquela noite, foi algo realmente assustador. Eu começava o plantão noturno às 19 horas e trabalhava até 8h30 da manhã seguinte. Esse era o horário padrão do nosso departamento. Geralmente fazíamos 3 noites seguidas, e depois disso, tínhamos 4 dias de folga. Após o terceiro plantão, parecia que você precisava dormir por uma semana inteira. Porém, o mais estranho dessa noite foi que era o meu primeiro turno da sequência. Então eu não estava nem um pouco cansado. A noite começou tranquila. Cheguei ao departamento, assumi o turno da equipe do dia e me conectei ao meu computador. Durante o plantão, normalmente colocávamos nossos celulares ou tablets para assistir filmes ou séries, porque havia muito tempo livre entre os pacientes. Nas primeiras horas, nada fora do comum aconteceu. Era só mais uma noite comum na radiologia. Então chegou minha hora de fazer uma pausa. Antes de continuar, preciso explicar como era o layout do hospital. Esse era o maior hospital do país de Gales. Um hospital-escola bem antigo. A melhor maneira de ir de um lugar para outro era pelos chamados túneis ou catacumbas. Esses túneis consistiam em corredores mal iluminados, salas abandonadas e outras áreas assustadoras e decadentes. O necrotério também ficava nesses corredores, o que tornava o ambiente ainda mais desagradável, especialmente à noite. Apesar disso, era o caminho mais rápido para os funcionários. Sempre havia rumores sobre coisas estranhas nos túneis. Algumas pessoas diziam ter visto fantasmas de antigos funcionários empurrando cadeiras de rodas para buscar pacientes. Outras relatavam sombras que pareciam segui-las. Uma pessoa chegou a afirmar que foi atacada por alguém vestindo um uniforme de enfermeira dos anos 70. Esse lugar era assustador, mesmo nas melhores condições. Porém, nada disso nunca tinha me incomodado. Já tinha passado por ali centenas de vezes. O pior que já tinha acontecido foi um cano de esgoto pingar dejetos humanos na minha cabeça. Isso já era horrível o suficiente, mas naquela noite, algo diferente e muito mais perturbador aconteceu. Talvez algo que nem fosse deste mundo. Era uma noite tranquila, sem grandes movimentações. Eu estava aproveitando o tempo livre para assistir à nova temporada de One Piece no tablet. Quando um técnico de radiologia veio cobrir meu intervalo, decidi ir até o 5º andar, onde ficava a sala de orações, uma espécie de capela multirreligiosa. Durante os plantões noturnos, esse era um dos lugares mais tranquilos do hospital. Porém, para chegar lá, eu precisava atravessar os túneis até o elevador mais próximo. Peguei meu cartão de acesso, passei pela entrada principal dos túneis e comecei a caminhada. Uns 2 minutos depois, comecei a sentir como se alguém estivesse andando atrás de mim. Por ser um hospital movimentado, onde os túneis funcionavam quase como uma rodovia interna, não pensei muito nisso. Mas, de repente, ouvi um som de respiração ofegante, como se alguém tivesse acabado de correr uma maratona. Virei para olhar, mas não havia ninguém ali. Achei estranho, mas tentei racionalizar. Talvez fosse apenas o barulho de algum cano ou do gerador. Continuei andando, mas aquela sensação de estar sendo observado ficou mais forte. Sem perceber, errei a entrada para os elevadores e acabei numa parte dos túneis que nunca tinha visto antes. Estava cercado de macas antigas, camas hospitalares e equipamentos abandonados. Tudo parecia ter mais de 50 anos, deixado para apodrecer em um corredor escuro, fedorento e empoeirado. O pânico começou a tomar conta de mim. Percebi que estava perdido. Era como se eu tivesse entrado em um daqueles cenários dos escape rooms, onde tudo parece igual e sem saída. Meu peito começou a apertar e senti que uma crise de pânico estava prestes a me dominar. Segurei o peito e comecei a correr, procurando desesperadamente por uma placa ou algo que me dissesse onde eu estava. Então senti algo me atingir com força no braço, como se alguém tivesse usado um bastão de beisebol. Caí no chão e me arrastei até encostar na parede fria e empoeirada. Olhei ao redor, tentando entender o que tinha me atacado. Foi quando vi algo ao longe, uma espécie de neblina escura com olhos vermelhos brilhantes, flutuando a cerca de 20 metros de mim, bem no meio do corredor. Meu coração disparou. Aquilo estava me perseguindo o tempo todo?
Levantei-me e corri o mais rápido que pude. Passei por inúmeros corredores até, finalmente, encontrar um funcionário da limpeza. Ele me olhou assustado e perguntou o que tinha acontecido, porque eu estava pálido e sem fôlego. Antes que eu pudesse responder, ele segurou meus braços com firmeza e disse: "Você também viu, não foi? Depois daquela noite, prometi a mim mesmo que nunca mais colocaria os pés naqueles túneis. Até hoje ainda ouço rumores sobre coisas estranhas que acontecem por lá. Mas prefiro não pensar muito nisso. Não sei o que vi naquela noite. Talvez eu estivesse cansado, talvez estressado, ou talvez fosse algo real. Mas uma coisa eu sei com certeza. Não pretendo descobrir. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir minha história. Qual relato mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem,